Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula aí para o oitavo ano, fazendo uma revisãozinha rápida aí do oitavo ano, tá? E depois dessa revisão, que eu vou falar rapidamente aqui, eu vou botar uns exercícios para vocês fazerem, tá? No WhatsApp, vocês vão fazer esses exercícios e vão me mandar a resposta. Eu só vou liberar a resposta dos exercícios depois que vocês mandarem para mim as respostas, tá? Então, vamos negociar aí, tá? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouco aqui do que a gente viu nesse terceiro bimestre, falando sobre a corte portuguesa no Brasil. D. João, príncipe regente, estava no lugar da sua mãe, Dona Maria I, que estava com problemas mentais. D. João, né, resolve quebrar o bloqueio continental fazendo negócios com a Inglaterra e resolve fugir para o Brasil junto com a sua família e a corte, com o apoio da Inglaterra. E com isso, Napoleão Bonaparte invade Portugal. Ao chegar aqui ao Brasil em 1808, a primeira coisa que Dom João, que vai chegar na Bahia, que ele vai fazer é abrir os portos para as nações amigas, que na realidade é a Inglaterra. E depois ele vem para o Rio de Janeiro, onde coloca aqui o Rio de Janeiro como capital do Brasil, tá? E o Brasil deixa de ser colônia, agora se torna metrópole. Nesse período que D. João I, depois D. João VI, com a morte da sua mãe, tanto é que ele vai ser o primeiro rei europeu a ser coroado fora da Europa, tá? Então, nesse período, que ele vai ficar até 1821, tem vários acontecimentos, entre o tal, um dos acontecimentos vai ser, por exemplo, a Revolução do Porto, tá? Que vai acontecer uma exigência do retorno de D. João VI para Portugal. Então ele retorna para Portugal em 1821 e deixa seu filho aqui como príncipe regente, tá? D. Pedro, junto com a sua esposa, Dona Leopoldina. Então começa a haver uma pressão muito grande, né, da corte portuguesa para que o Brasil tornasse de novo colônia do Brasil, sendo que vai ter vários acontecimentos, esses que vai fazer uma pressão sobre D. Pedro, com o apoio da sua esposa, Dona Leopoldina, e o José Bonifácio, né, que é seu ministro na época. Ele vai fazer a cabeça para que ele, claro, não esquecendo que a elite também colonial também vai fazer uma pressão sobre ele, para que ele fique, né, e dê a independência do Brasil. Tanto é que no dia 9 de janeiro de 1822, conhecido como o Dia do Fico, foi quando as cortes portuguesas exigiam que D. Pedro retornasse. A população fizeram várias assinaturas pedindo que ele ficasse. Então ele fala aquela famosa frase dele: como é para o bem de todo e felicidade geral da nação, estou pronto, digo ao povo que fico. E assim ele fica. E com essa pressão ele acaba no dia 7 de setembro de 1822, dando a independência ao Brasil com o apoio da elite, com o apoio da sua esposa, Dona Leopoldina, e José Bonifácio. Ao ele declarar a independência, ele é coroado como o primeiro imperador do Brasil, como D. Pedro I. Mas mesmo assim, Portugal não aceitou, claro, não vai aceitar essa independência assim fácil. Então, o que vai acontecer? O Brasil vai pagar 2 milhões de libras, certo, para Portugal, para reconhecer a independência do Brasil. E nesse período do Império de D. Pedro vai ter várias polêmicas. Uma das primeiras dela vai ser, por exemplo, em relação à Constituição de 1824, que é feito lá o parlamento, que vai fazer uma Constituição querendo limitar o poder de D. Pedro I. Apesar de falar que ele tem ideias liberais, mas ele era totalmente absolutista e queria um poder centralizado sobre ele. Então ele vai ter que criar um poder moderador. Ele vai acabar com a Assembleia Constituinte, vai fazer uma junta constitucional, na qual vai se reunir junto com ela e fazer a Constituição do Brasil de 1824, sendo a primeira Constituição do Brasil, e nela tinha um poder moderador, tá? E claro, manteve a escravidão no Brasil, limitou, por exemplo, o acesso da mulher, tudo isso, mas principalmente manter a escravidão e criou o poder
moderador. E outras coisas que vão acontecer nesse período, por exemplo, o Brasil perde a província da Cisplatina, ali se tornando o Uruguai, um novo país. Claro que a Inglaterra vai se meter e quer que se forme um novo país ali que é mais cliente, ou vamos botar assim, para a sua indústria e manufaturas. E outra coisa que vai acontecer já é o primeiro problema da Constituição. Depois perde a Cisplatina, tá? Aí morre seu pai, Dom João VI, e ele é aclamado como Dom Pedro IV. Só que ele acaba renunciando ao poder de lá, certo? E coloca sua filha, Dona Maria, que vai ser a futura rainha Dona Maria I, como rainha, né? Substituindo ele. Só que ela é criança ainda, né? Adolescente, e ele ia deixar seu irmão Dom Miguel como tutor. Mas aí o que acontece? Dom Miguel toma o trono e Dom Pedro I fica ligado o que está acontecendo na Europa, lá em Portugal. Fora os atritos que está tendo entre aqui os partidos brasileiro e português. No final, o que acontece? Essa pressão toda que cai sobre ele, ele não aguenta. E fora outras coisas também da vida pessoal dele, como por exemplo, ele tinha uma amante, a Domitília de Castro, que é colocada como Marquesa de Santos. Então isso, e ela vivia na corte, então isso também não caía muito bem. E logo depois da morte da sua esposa, Dona Leopoldina, ele vai casar de novo, até é difícil arrumar um casamento para ele, ainda mais sabendo que ele é um cara muito mulherengo, mas ele consegue casar com a sobrinha da esposa de Napoleão Bonaparte, tá? Dona Amélia, que só tinha 17 anos na época, tá? E ele, em 1831, depois desses problemas todos, ele vai renunciar e vai retornar para Portugal, onde lá ele morre até muito jovem, aos 36 anos. E aqui no Brasil começa o período regencial, tá? Que estava na Constituição, caso o imperador, né, não tivesse idade para administrar o país, ele tinha que ter uma junta, uma regência, na qual ia administrar o Brasil. Mas como foi em 1831, ele saiu assim, meio, bem dizer, fugido, que ele saiu daqui de madrugada, os deputados estavam de férias e reúnem, os que estavam aqui no Rio de Janeiro, se reúne e faz a regência trina, primeiro, a regência trina provisória, depois a regência trina permanente, aí depois eles mudam a Constituição, primeiro acabando, entre aspas, né, com poder moderador, já que não tinha imperador ainda. E outra coisa também que eles vão fazer é mudar, né, a regência que era trina agora para a regência una, tá? O primeiro vai ser o Padre Feijó, que nesse período vai estourar várias revoltas pelo Brasil, tá? E outra coisa também, logo depois vem o segundo regente, o Uno, que Pedro Araújo, eu acho que é Pedro Araújo, Araújo, ele vai assumir, sendo que ele que existe dois partidos, né? Na realidade vão ser três partidos nesse período da regência, vai ser o Restaurador, que vai ser o antigo partido português, na qual quer o retorno de Dom Pedro I, certo? Tem os exaltados e os liberais. O partido português, ou o Restaurador, eles acabam. Por quê? Porque Dom Pedro vem a falecer, não tem um porquê. Aí eles se juntam aos exaltados, que são donos de grandes fazendeiros, e os liberais, que são pequenos fazendeiros, pequenos comerciantes, profissionais liberais, esses sim vão se juntar. E nessa história toda, eles acabam dando aí o golpe da maioridade para tentar acabar com essas revoltas que estão acontecendo aqui no Brasil, tá? E Dom Pedro, aos 14 anos, é colocado como imperador, tá? E aí vem nesse período, né, da regência, como eu falei, teve várias revoltas na Bahia, teve no Pará, no Grão-Pará, teve no sul do país, que foi uma das mais longas, que é os Farroupilhas, que só vai acabar em 1845, logo após, né, Dom Pedro II ele vai ser coroado em 1840, né, mas de uma forma diplomática. Então, muitas dessas revoltas acabaram, certo? E os que foram presos ou responsáveis por elas foram mortos,
tá? Enforcados, e teve uma delas que foi a revolta dos malês, que foi uma revolta por escravo, feita por escravos, mas foi uma revolta muito curta. Mas a maioria das revoltas elas queriam se tornar independentes, mas aí fazer as províncias, né, se tornarem independentes, mas ou formar novas repúblicas, mas o Brasil conseguiu manter essa unidade e logo com a coroação de Dom Pedro II essa unidade fechou. Aí no segundo império, né, inicialmente vai ser mil maravilhas, né, até Dom Pedro II, até se meter em políticas aqui, como na Argentina, no Uruguai, né, ajudando a botar no poder pessoas que fossem de interesse dele, e nisso vai estourar a Guerra do Paraguai, isso que vai acabar com Dom Pedro, e isso pelos anos de 1860, tá? E nessa briga, né, com o Paraguai, o Brasil pensa que é uma guerra rápida, ela dura 4 anos, é uma guerra super violenta, tá? Na qual o Dom Pedro II ele sai muito desgastado a sua figura em relação à guerra do Paraguai, tá? Para vocês terem uma ideia, o Brasil acabou com, por exemplo, 50% da população paraguaia feminina foi exterminada, 90% masculina. Então, quer dizer, ele foi uma verdadeira destruição do Paraguai. E não esquecendo também que nessa guerra vai ter aí o Argentina e Uruguai do lado do Brasil formando a Tríplice Aliança. Mas essa Tríplice Aliança, quando o Paraguai é expulso dos territórios tanto do Uruguai, da Argentina e do Brasil, o Uruguai para a Argentina acabou a luta, mas o Dom Pedro manteve a guerra até tirar o ditador paraguai de lá. E assim a Guerra do Paraguai acaba com esse prejuízo a nível da figura de Dom Pedro II, tá? Que sai um pouco desgastada. E Dom Pedro também começa a viajar, sair do país, né, conhecer novos países, e muita gente até não vê muito com bons olhos. Sempre quando ele viajava, ele deixava sua filha, a princesa Isabel, como princesa regente, tá? E ela substituiu o pai várias vezes. E nessas substituições teve também aí o problema da escravidão no Brasil. Por exemplo, teve a criação da Lei Eusébio de Queiroz, que em 1850 acabava com o tráfico negreiro. Depois vai vir a Lei do Ventre Livre, tá? Que é uma lei meio absurda, porque essa lei deixava a criança livre, mas até os 8 anos ela tinha que, o dono da fazenda tinha que sustentar essa criança, depois dos 8 aos 21 ele tinha que pagar, através do seu trabalho, a estadia dele lá na fazenda, e depois de 21 ele podia ir embora. Então, quer dizer, não tinha muita lógica essa lei não. E depois vem a lei de sexagenário, que é os escravos acima de 60 anos, mas também tem uma que os escravos não chegavam a 60 anos, chegava no máximo a 40 se chegasse. E outra coisa, quando ele chegava todo quebrado, coitado. E quem ia dar essa assistência? Não tinha nenhuma assistência. Então, para os donos de fazenda era até bom, porque os que eram considerados idosos, doentes, que não tivessem, bom, tu já tem 60, tá ali, vai embora, não tem mais obrigação nenhuma. E outra coisa também vai ser a lei final, que vai ser a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, já que Dom Pedro II estava viajando nos Estados Unidos fazendo um tratamento da qual ele estava doente, né? Estava fazendo um tratamento lá nos Estados Unidos. Então, aí a princesa Isabel assina a Lei Áurea e acabando com a escravidão no Brasil, tá? E sendo o princípio aí para o fim do Império. Mas isso aí a gente só vai ver agora no quarto bimestre. Espero que vocês tenham pego aí. Agora eu vou botar para vocês lá os exercícios para vocês fazerem. Os exercícios estão tudo aí no livro, é só vocês procurarem. E depois que vocês colocarem a resposta, vocês passam para mim. Tá bom? Pessoal, um abraço, uma boa semana e bons estudos aí. Tchau!